todos. Quando são felizes para a casa do Senhor, diga amém. Você já cumprimentou esse irmão que está ao seu lado, você já deu uma palavra para ele. A Bíblia diz: quão bom e consolável é que os irmãos vivam em união. Avivamento só vem através da unidade, do partir do pão. Quando você vem à igreja, à casa do Senhor, você parte o pão, que é a palavra, com todos que estão. Eu convido você a fechar teus olhos nesse momento e a entrar em sintonia com o céu. Convido você a começar a falar com o teu Deus, com o teu Pai. A Bíblia diz que Jesus falou que tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu me faço presente no meio deles. Então convide o Espírito Santo para vir a esse lugar e receber a sua oração. O Salmo 42 diz assim: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face do Senhor? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma. Como passava eu com a multidão do povo e os guiava a procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa, porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda eu louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Senhor, te adoramos, Pai, porque quando nossa alma está aflita, quando nossa alma está, Pai, no vale da sombra da morte, é o Senhor que é nosso auxiliador. Quando todos se vão, é o Senhor quem está ao nosso lado, segurando a nossa mão para que a gente não tropece com o pé em terra. Então, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor essa noite. Comece a agradecer o nome do Senhor. Eu posso sentir a presença dEle nesse lugar. Eu posso sentir o Espírito Santo de Deus nesse lugar. Aleluia. Vem sobre as nossas vidas, Espírito Santo. Não deixe ninguém sem pão, não deixe ninguém sem a tua presença. Enche esse lugar, serve esse lugar com a tua glória. Que onde chegar o som desse louvor, que o Senhor possa alcançar as casas ao redor, que o Senhor possa alcançar as vidas, que o Senhor possa alcançar as famílias, que o Senhor possa libertar pessoas essa noite por meio desse culto. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor.
Quer te envolver nos braços dele de amor.
Pelo vale
santificados, libertos e nos sentindo muito amados. Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Nós estamos com uma série de ministrações que fala sobre a oração do Pai Nosso. O nome já diz, né, irmãos, que o Pai não é meu, não é teu, é nosso, é de todos. E é nessa revelação que nós estamos, né? Saber que o nosso Deus e o nosso Pai, Ele é comunhão, Ele é unidade. Que a gente viva em comunhão e unidade com um só propósito, de conhecer e representá-lo nessa terra, com bom testemunho, com o caráter de Cristo, fazendo a vontade dele acima de todas as coisas. Amém? Nós vamos chamar as crianças aqui à frente, nós vamos orar por elas. Nós temos um visitante, seja bem-vindo, meu amado irmão. Volte sempre, tá? Seja muito bem-vindo. Nossas irmãs que estão aqui conosco também, Deus abençoe vocês. Heitor, quer vir aqui à frente, Heitor? Vamos orar por vocês. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelas nossas criancinhas. Pedir para o Espírito Santo enchê-las com a sua presença e que os pais tenham um compromisso de ensinar o caminho por onde eles devem andar. Que mesmo que eles cresçam, jamais se desviarão dele. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, te apresentamos a vida dessas crianças, o futuro dessa geração. Se elas forem bem ensinadas, bem posicionadas, elas vão impactar e vão transformar vidas. Que assim seja, meu Pai. Profetas, mestres, pastores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com poder e autoridade para abrir cadeias, quebrar os grilhões e ensinar a palavra na sabedoria que vem dos lábios dessas crianças. Nós glorificamos, exaltamos o teu nome, porque cremos que assim será na vida delas, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar. Se você não trouxe sua Bíblia, nós temos Bíblia aí nos bancos. Você pode pegar uma Bíblia para você examinar tudo que será pregado, né? Que tudo tem que ser de acordo com a palavra de Deus, para que a gente não seja pessoas que ouvem, mas não conhecem, porque não examinam as sagradas escrituras. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 11, onde vamos falar sobre o pão nosso de cada dia. Quem está trazendo essa série de ministrações é o pastor Dinei, mas hoje ele está a serviço, não pôde vir. Eu estou aqui nessa brecha que foi dada por ele, mas eu creio que no próximo domingo ele estará aqui conosco e vai dar continuidade dos ensinos que ele já nos falou no domingo passado. E para a gente trazer um pouco do que ele falou sobre os ensinos, né? Que existem várias traduções e várias maneiras de interpretação bíblica que homens trouxeram e que muitas vezes isso nos confunde. Então nós precisamos conhecer a palavra e a revelação que vem de Deus para cada um de nós, para que mesmo que a gente ouça a palavra, mesmo que a gente escute a palavra por outra pessoa, a gente já sabe o que ela quer dizer e a mensagem que Deus quer nos ensinar. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 11, diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando ele fala nosso, porque o pão não é individual, né, irmão? O pão, ele é coletivo, porque ele está se referindo a ele mesmo. Jesus não é Jesus só de uma pessoa. Jesus é Senhor de todo aquele que nele crê.
26, do 21 ao 26. Mateus 26, do 21 ao 26. Amém? Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhe digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram por perguntar: por acaso serei eu, Senhor? E Jesus respondeu: o que come o pão e põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, o que traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e, abençoando, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: toma, comam, isso é o meu corpo. Então, quando a gente lê lá em Mateus 6, o pão nosso de cada dia, Jesus está falando sobre Ele mesmo. Não que Ele não se preocupe com o nosso pão físico, Ele se preocupa. Tanto é que Ele não deixa que nos falte nada. Mas o maior ensino de Jesus é sobre o pão nosso de cada dia, que é Ele. Por que Ele diz cada dia? Por que eu tenho que comer Jesus todos os dias? Porque assim como o nosso corpo, ele precisa de um alimento para se fortalecer e obter saúde, da mesma forma é o nosso corpo espiritual. Nós precisamos de alimento todos os dias para que o nosso corpo espiritual se mantenha saudável e forte. Quando vier um dia mau, nós teremos a capacidade de passar pela prova, glorificando, exaltando ao Senhor, sem murmuração, sem reclamação, sem negação de quem somos em Cristo Jesus. Pois a palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Então, quando eu me alimento, quando eu me fortaleço em Cristo Jesus, aí nos remete àquela parábola: pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas a casa que está firmada na rocha, que é Jesus, ela se mantém firme. E é por isso que eu tenho que me alimentar do pão vivo, que é Jesus. E é todos os dias. Se você deixar de comer fisicamente uma refeição principal, café da manhã, o almoço e a janta, no outro dia você está fraco, desnutrido e abatido. Da mesma forma somos nós, se nós não nos alimentarmos pelo menos uma vez pelo dia da palavra de
dias. É por isso que ele não pode ser só o pão de uma pessoa, porque quando ele estava aqui à mesa dos seus discípulos, ele partiu o pão e disse que aquele pão partido em comunhão, em unidade, seria ele mesmo ali sendo sacrificado para que todos aqueles que o recebessem, se alimentassem dele, teria vida eterna. Agora, qual é o propósito de Jesus de nos fazer nós nos alimentarmos da sua palavra? Tem que ter um propósito. Ele não pode pedir uma coisa para nós sem um propósito maior. Lá no finalzinho você vai entender por que Jesus quer que nós nos alimentemos da sua palavra para nos fortalecermos, para que quando chegar o fatídico dia nós estejamos nutridos e com armazenamento preparado para nos encontrarmos com Ele. João, capítulo 6, versículo 51. João, o Evangelho de João. Evangelho de João, desde que diz assim, o Evangelho de São João, né? Você acha certo isso? Não, ele foi santo quando ele estava aqui, né? Mas depois que ele foi para a glória, ele só é um discípulo de Jesus que esteve nessa terra. Ele é João. João 6,51 diz assim: glória a Deus. É Jesus falando, tá? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Entendeu o que ele falou lá em Mateus? Que ele é o pão nosso. Depois ele falou com seus discípulos e agora ele está testificando em João que esse pão a qual ele falou sobre a oração do Pai Nosso é ele mesmo. Então ele é o pão que ao comermos nós vamos ingerir um alimento que nos levará para onde? Para a eternidade. Esse é o propósito de Jesus, irmãos. Esse é o maior propósito de Jesus. Foi para isso que ele veio, foi para isso que ele padeceu, foi por isso que ele morreu, para que nós tivéssemos vida fortificada para irmos para o quê? Para a eternidade. É por isso que nós precisamos nos alimentar. Não é dizer que é evangélico, não é dizer que é cristão, não é dizer que vai ao culto, não é dizer que veste roupa de crente, que prega como crente. Não, irmãos, é se alimentar. É comer a palavra de Deus, que é Jesus, todos os dias, para que só assim nós venhamos ser fortes diante de todas as lutas e ladas do nosso adversário, porque ele sim, o nosso adversário, o opositor, não quer que você leia a palavra, não quer que você medite na palavra, porque ele quer você fraco, desnutrido e despreparado para o dia quando a trombeta tocar. Se você estiver aqui, você não vai se encontrar com o seu noivo. E quantos de nós, irmãos, não damos importância para isso? Amanhece um dia uma correria só e a gente não tem tempo para meditar na palavra. Irmão, você não pode meditar durante a manhã. A sua manhã é muito corrida, mas medite à noite. Quando você já está, eu sei, irmão, que às vezes você está cansado, que às vezes você só quer dormir, mas isso é a sua força, isso é o que você precisa fazer, o que eu preciso fazer. Se alimentar da palavra, comer a palavra, se nutrir da palavra.
João 14, 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: eu sou, quem é? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Agora você vai aprender que verdade é essa. Aí mesmo em João, no 17. 17 e 17. Diz a palavra do Senhor: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está vendo porque a Bíblia é Jesus? Se ele é verdade, a palavra é verdade, então Jesus é a palavra. Então eu preciso meditar na palavra para que eu tenha força, para que eu tenha capacidade, habilidade de viver os meus dias até o dia que eu encontrar com o meu noivo, nutrido e preparado para esse encontro. João 11, volte um pouquinho. João 11. Aqui já começa a aparecer o propósito de Jesus. João 11, 25. Amém? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você não quer morrer, a segunda morte, coma a palavra que é Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todos nós precisamos morrer, irmãos. Todos nós precisamos morrer para poder ressuscitar em Cristo Jesus. Mas como é que eu vou ressuscitar se eu não me alimento daquele que é a vida? Daquele que vai me levar para a eternidade. É por isso que ele é o pão. É por isso que nós temos que nos alimentar dele, para nós termos a vida eterna. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Depois de João tem Atos, depois de Atos tem Romanos. Romanos 10, 17. E assim, né? E assim, diz a palavra do Senhor. E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. E assim, nós vimos ali agora em João, que aquele que ele é a ressurreição e a vida, e aquele que nele crê, mesmo que morra, viverá. Para eu crer, eu tenho que comer a palavra, ouvir a palavra, para que eu possa ter fé na palavra que é Jesus. Então você precisa se alimentar da palavra. Você precisa ouvir pregação sobre a palavra de Deus. Por que o nosso adversário não quer que a igreja venha ouvir a palavra? Porque quanto menos eu ouço, menos eu me alimento e mais fraco eu me torno. Mas ele tem um propósito nisso. Eu vou mostrar para você daqui a pouco. 1 Coríntios capítulo 11,
E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês. Faço isso em memória de mim. Se ele diz que nós temos que trazer a memória, é porque nós podemos esquecer o que Jesus fez. É aí que entra o pão nosso de cada dia. É por isso que eu tenho que me alimentar dele todos os dias, para que eu nunca esqueça quem é Jesus e o que ele fez por mim e por você. Ele desceu, deixou a sua glória, deixou tudo para que viesse desse mundo como homem, de forma simples, mesmo sendo Deus, não usurpou ser Deus. Com a finalidade de quê, irmãos? Agora sim, Mateus capítulo 25. Guarde isso, irmão, que isso vai depender da sua vida. Mateus 25, do 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar a sua lamparina, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo na vasilha. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouve-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As imprudentes disseram às prudentes: dê a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Irmãos, foi para isso que Jesus veio, para nos dar os nutrientes necessários para sermos aquelas que serão prudentes, não as imprudentes. Ele está falando, ele está gritando, ele está propagando que ele é o pão da vida, que ele é a luz do mundo, que ele é o caminho, mas as pessoas não estão dando atenção. Não se preocupam de se alimentar, não se preocupam em cultuar, estão preocupadas com seus trabalhos, estão preocupadas em ganhar dinheiro, mas se esquece que, como disse Jesus para aquele homem que estava amontoando riqueza, ainda hoje te pedirão a tua alma. E nós não estamos apercebendo que nós estamos correndo um risco muito grande de não nos alimentarmos, não nos fortalecermos em Jesus. E quando chegar o arrebatamento, não vão nem perceber. E não adianta aí ouvir a palavra, não adianta aí falar, fazer a obra, que já não vai dar mais tempo, porque a porta assim fechou. E Deus é misericordioso, que Ele sempre encontra um lugar para colocar uma luz, para que a luz ilumine a dessas trevas. Ele colocou aqui no Antônio Queiroz, não só essa, ainda tem umas 2 casas de orações. Mas se você for olhar, as pessoas não estão vindo, as pessoas não estão valorizando, e vão perder a oportunidade de estar armazenando óleo, para que quando elas tiverem
mensagem que foi dada antes dele vir aqui à terra, para a gente encerrar. Isaías 9. Isaías 9. Amém? Vamos ler desde o primeiro. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia do Gentil. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem o despojo, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, o servo do seu opressor, no dia da vitória sobre o Medianita, porque toda a bota que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda a roupa revolvida em sangue será queimada, e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim, e sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça desde agora para todos sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Aleluia. Foi isso que aconteceu. Jesus ele veio para nos salvar. Foi no dia 25 de dezembro? Não. Se você for no lugar onde Jesus nasceu, é inverno. E quando Jesus nasceu, era verão. Tinha estrelas no firmamento. Então não a data não condiz com a época em que ele nasceu. Mas se vamos celebrar o aniversariante, o aniversário do aniversariante, vamos falar do aniversariante. Não vamos esquecer de falar dele. Nós não celebramos o Natal. Nós celebramos Cristo. Nós celebramos aquele que veio nessa terra para nos salvar. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para todos sempre. Amém. Ele é o pão que nós precisamos comer todos os dias para nos prepararmos, para nos encontrarmos com o nosso novo. Aí no seu lugar, coloque a mão no seu coração. Querido Deus, amado Pai, louvado e engrandecido seja o seu nome. Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus que opera em nós tanto querer quanto efetuar. Deus da nossa vida, Deus da nossa casa, Deus da nossa família. O Senhor não enviou o seu Filho para sofrer da forma que ele sofreu, para nos dar uma vida boa aqui na terra, mesmo que isso aconteça, porque tu é Deus misericordioso. Mas a maior e melhor função e o maior propósito foi a salvação eterna. Por isso nos desperte, Senhor, quanto há tempo, para que a porta, quando ela se feche, o máximo de pessoas possível possam estar lá dentro, participando do grande banquete realizado pelo povo. Por isso, Pai,
em nome de Jesus. Sabemos que Ele é o pão, nos dá a capacidade de nos alimentar todos os dias. Tira de nós a preguiça, tira de nós o desânimo, tira de nós a frieza, tira de nós, Senhor, o sono da indolência. Queremos reavivar a nossa fé através da leitura da palavra, da comunhão e da revelação que vem dos altos do céu. Fala conosco, Senhor, todas as vezes que for necessário para nos despertar. Que a nossa mente seja como a mente de Cristo e que a gente possa, através da nossa mente, ser desperta pelo teu Espírito Santo, a meditarmos na sua palavra, a lermos a sua palavra, a comermos a sua palavra, para termos vida e vida eterna. Por isso, Pai, em nome de Jesus, perdoa por todas as vezes que nós não nos alimentamos. Perdoa por todas as vezes que nós negligenciamos o alimento verdadeiro e genuíno que é a sua palavra. Em nome de Jesus, nos perdoa. Você que não tem lido, que não tem se alimentado da palavra, peça perdão, peça misericórdia, peça ajuda do Espírito Santo. Vai impulsionar você a orar, a ler e a buscar a palavra do Senhor. Enquanto você faz essa reflexão, nós vamos ouvir um louvor. Mas ore, irmãos. O Espírito Santo não traz uma palavra exortativa para nos condenar, mas para nos fazer refletir e nos arrepender. E ao nos arrepender, receber o perdão e estarmos de novo posicionados no centro da sua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos dele. Muitas pessoas não foram hoje para uma casa de oração porque estavam assistindo o jogo. Nós não sabemos o dia que vamos partir dessa terra. Nós só temos que saber e temos que estar preparados para isso. Quebranta meu coração. Como terra
para Ele, o único digno de toda a honra. Mas para a comunidade. Glórias a Ti, Senhor. Você que tem a sua oferta, você que tem seu dízimo, você que tem, você que nada tem. No dia 24, nós não teremos nada. Nessa casa de oração, você pode se reunir com a sua família para celebrar a ceia da comunhão com a sua família. No dia 25, nós estaremos aqui no culto, celebração, às 19 horas. No dia 31, nós estaremos aqui. Eu estarei aqui às 18 horas, porque essa é a hora da oração do dia. Mas à noite, às 22 horas, nós estaremos aqui para iniciar o culto de celebração e de gratidão ao nosso Deus. Não falte. Se você tem algo para agradecer pelo ano que vai embora, esse é o momento de você estar aqui, agradecendo por tudo que Ele fez e colocando já a sua vida, a sua casa, a sua família para o novo ano que vai começar. Dia 1º nós não teremos nada, justamente para que você possa estar perto dos seus. Deus te ama, quer salvar você e a sua casa. Hoje Ele é advogado. Vai chegar um dia que Ele será o justo juiz. Você que vai ofertar, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que vai dizimar, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que não tem nada, coloque a mão no seu coração e faça a sua oração. Por que você não tem? Diga para Ele me abençoar. Não para que você seja dizimista e ofertante, mas para que você não sinta falta de nada. Querido Deus, amado Pai, graças te damos pelo privilégio que nós temos de ofertar e dizimar em uma casa de oração. Porque tudo que temos e somos é graça, é favor que nós não merecemos. Porque Tu és o nosso bom pastor. Nós sabemos que nada vai nos faltar, porque Tu és o Deus conosco. E através de Jesus Cristo, na presença do Teu Espírito Santo, nós celebramos e agradecemos as bênçãos conquistadas pelas maravilhas que o Senhor tem nos proporcionado dia após dia. Nos dê sabedoria para adquirirmos a prosperidade e que essa prosperidade seja tão grande que nós possamos abençoar outras vidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós já te agradecemos, não só hoje, mas sempre. Amém e amém. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas.
testemunho, eu queria falar alguma coisa. Se você quiser sair do seu lugar, nós já vamos encerrar. Estamos num horário bem maravilhoso, 8h15. Vamos terminar bem cedo, né? Sempre digo que não é muito falar, mas o falar com sabedoria, isso manifesta o poder de Deus. Agora, lógico, tem momentos que ele fala bastante. E assim também o nome dele será sempre glorificado em nome de Jesus. Ninguém quer falar nada? Então nós vamos encerrar. Já foi explicado, né? Que na quarta-feira nós não vamos ter nada, né? Aqui. Só na quinta-feira. Às 19h nós estaremos aqui. Se você puder trazer um bolo, nós vamos estar aqui. Depois vamos fazer uma mesinha para a gente se confraternizar. Se você puder trazer, tá? Se você não puder, assim como Jesus multiplicou o pão e o peixe, ele vai fazer a multiplicação na nossa mesa. Tá bom? No dia 31, a mesma coisa. Se você quiser ficar conosco, traga alguma coisa. Se você não quiser, celebre na sua casa. Mas venha, não deixe de vir para agradecer a Deus por esse ano que está terminando. Coloque a mão no seu coração e comece a agradecer. Vou pedir para o missionário Marcelo, futuro pastor de jovens dessa quinta geração, terminar o culto. A bênção apostólica com a oração final. Boa noite, igreja. Graças e paz a todos. Feche seus olhos. Vamos agradecer por essa noite maravilhosa. Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de poder te adorar, de poder ouvir a tua palavra. Agora eu te peço, Pai, abençoa cada irmão que está indo para a sua casa. Dê uma semana abençoada para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, para essa criança. Eu te peço, Pai, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Que a gente, Pai, venha viver aquilo que aprendemos hoje, que todos os dias o Senhor tem uma porção nova para cada um de nós, que todos os dias o Senhor tem um pão, uma porção de pão, que é o Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Graça e paz e viva!